vocês estão? Preparados para mais uma aula de matemática? Então, hoje nós vamos trabalhar com triângulos, tá certo? Mas algo bem mais específico, tá certo? Antes nós vimos alguns ângulos, ângulos internos e ângulos externos. Hoje vamos recordar esse conteúdo, mas com um pouco mais específico, tá certo? Mais sobre as construções desses triângulos, tá certo? Então, o nosso assunto é triângulos, construção e análise da condição da existência de um triângulo quanto à medida dos seus lados, tá certo? Então, vamos lá aprender comigo? Vamos! O que são triângulos? Um triângulo é um polígono que possui 3 lados e que necessariamente é uma figura plana, cujos lados são segmentos de reta. Além disso, todos são encontrados 3 ângulos internos em qualquer que seja o triângulo. Então, para exemplificar melhor para vocês, eu vou desenhar aqui, ó. Então, o que é um segmento? Recordando, segmento é um pedacinho da reta, tá certo? Então, eu tenho aqui um pedacinho. Ele tem início e tem fim. Vou colocar aqui uma letrinha, tá? Tem início em A e parou em B, tá certo? Então, eu tenho um segmento. Para formar um triângulo, eu preciso de 3 segmentos. Por isso que ele recebe o nome de tri, que é 3, tá certo? Então, eu consegui um segmento, vou colocar mais um. Outro segmento. O primeiro segmento começa em A, termina em B. O segundo começa em B, termina em C. E o terceiro e último segmento, CA, tá certo? Então, eu consegui construir um triângulo a partir de 3 segmentos de reta, 3 pedacinhos de reta, tá certo? Então, quando eu construo um triângulo, eu construo uma abertura interna, olha. Então, entre o pontinho aqui, ó, do segmento AB e AC, eu consigo uma abertura. Essa abertura é o nosso ângulo, tá certo? Então, se eu tenho 3 lados, eu vou ter 3 ângulos, tá certo? Então, triângulo, 3 lados, eu tenho 3 ângulos, tá certo? Vamos continuar aqui. Elementos de um triângulo. O que são esses elementos de um triângulo? Ou seja, como ele é composto, tá certo? Então, um triângulo, ele é composto por vértice. O que são esses vértices? São os pontos de encontro entre os lados, tá certo? Ou seja, aquele pontinho A, o encontro, a reta AB, de B para C, de C para A. Todos esses encontros são chamados de vértices. E nós temos também os lados do triângulo, ou arestas, tá certo? Que são os segmentos de reta que se encontram apenas em suas extremidades, ou seja, só do lado de fora, tá certo? Então, vamos para o quadro, que aí fica melhor a gente explicar? Olha aqui, ó. Esse foi o primeiro triângulo que eu formei, não é? Então, eu tenho aqui, ó, o encontro. Eu tenho AB, ó, começa em A, para em B. Aí eu botei um pontinho, tá? De B para C, de C para A. Cada pontinho desse aqui, gente, é um vértice. Tá certo? Então, se eu tenho uma figura com 3 lados, eu vou ter 3 vértices. Se eu tenho, isso é um exemplo, tá? Nós aqui só estamos falando de triângulo, mas eu coloco um quadrado, tá? Vou tentar fazer um quadrado aqui sem régua. Eu tenho um quadrado, ó, para aí, quadrado torto.
eu tenho um quadrado. Então, se eu tenho um quadrado, eu vou ter 4 segmentos. Ó. 1 segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos. Se eu tenho 4 segmentos, eu vou ter 4 encontros. Ó. A, B, C e D. Então, eu vou ter 4 vértices, tá certo? Se eu tiver um pentágono com 5 lados, então eu vou ter 5 vértices, tá certo? 5 encontrozinhos de segmentos, ok? E aqui, vou apagar aqui esse quadrado, porque o nosso objetivo são os triângulos, tá? E nós temos as laterais, ó, o lado do triângulo. Qual é esse lado? Esse lado é o lado AC. Esse outro lado aqui é o lado CA. Esse terceiro lado, que lado é esse? É o lado AB, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, lado CA, lado AB, e esse lado aqui, ó, é o lado BC, tá certo? Ou simplesmente uma aresta, tá certo? Mas como é uma figura plana, o que se vai falar mais é sobre o lado, tá certo? Então, nós temos aqui 3 vértices, que são os 3 pontinhos, 3 encontros, e as 3 laterais, os 3 lados da figura, tá certo? Ok, então vamos lá para o slide. Então, continuando aqui, ó, os triângulos são os únicos polígonos que não possuem diagonais. E o que são, professora, essas diagonais? Então, o que são? O que realmente são essas diagonais? Então, essas diagonais, ó, aqui tem uma figura, tá certo? Tem um triângulo. Então, diagonal é quando eu tenho um segmento de reta, tá certo? Que ele fica na parte interna da figura. E ele vai sair de um vértice para o outro, passando por dentro da figura. Agora, vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho aqui um vértice, 2, 3. Eu vou pegar esse vértice, ó, um pontinho, um segmento aqui, desse vértice até outro vértice, passando por dentro da figura. Ó, daqui desse vértice até esse vértice é um lado. Desse vértice até esse vértice é outro lado. Daqui até aqui é outro lado. Então, os vértices do triângulo são os próprios lados, tá certo? Então, por isso que não é considerado vértice, tá? Porque para ser vértice tem que passar por dentro da figura. Eu vou te mostrar um exemplo lá no quadro, tá certo? Daqui a pouco. E todo triângulo, ele é convexo. Vamos recordar o que é convexo e o que é não convexo, tá certo? Convexo é quando eu consigo formar uma reta dentro da figura, um segmento de reta, e ela fique realmente dentro da figura. Ela não tenha que passar por fora. Então, vamos lá. Se eu pegar qualquer pedacinho de reta aqui, ó, e formar aqui, ele sempre vai ficar dentro da figura. Ele não vai ficar fora, tá certo? Isso diante de um segmento que tem começo e tem fim. Ou seja, ele vai começar em um ponto e vai terminar em outro ponto, tá certo? Em um ponto A e em um ponto B. Vamos para o quadro que fica melhor a explicação. Vou colocar primeiro a diagonal, tá certo? Esse aqui é um quadrilátero qualquer, não é um quadrado, tá certo? Porque ele está todo torto. É um quadrilátero, tem 4 lados, é um quadrilátero. Então, eu vou traçar uma diagonal. Vou botar os pontinhos aqui do meu vértice, tá certo? Dos vértices. E a diagonal, ela vai de um vértice até outro, passando pelo centro da figura, pelo meio da figura, tá certo? Então, olha aqui, ó.
se eu pegar aqui esse ponto e esse aqui em frente, ó, eu consigo formar uma diagonal. Vamos formar outra aqui. Essas diagonais aqui se encontraram, tá certo? Então, eu formei. Agora, vamos para um triângulo. No triângulo, aqui não tem vértice, ó. Os vértices são esses pontinhos aqui, esses encontros. Então, sempre que eu fizer uma diagonal aqui, ó, tentar formar uma diagonal que vai de um vértice a outro, eu vou estar andando pelo próprio lado. Eu vou estar formando o próprio lado do triângulo. Então, o triângulo é o único polígono que não possui diagonais por causa disso, porque é o próprio lado dele. Olha outra figura aqui, ó. Vamos lá, ó. Uma diagonal, outra diagonal, tá certo? Então, de um ponto, ó, de um vértice até o outro. Enquanto no triângulo eu não consigo fazer isso, tá certo? Agora, em relação a ele ser convexo, porque todo triângulo ele é convexo. Então, vou mostrar aqui. Vou colocar um triângulo, tá? E vou colocar uma outra figura qualquer que não vai ser convexa, tá? Aqui. Então, nós temos um polígono qualquer, tá certo? E esse polígono, ele é não convexo. Então, eu vou pegar dois pontinhos aqui. O pontinho A e um pontinho B. O pontinho A está dentro da figura, não tá? Aqui, ó. Está na parte interna da figura. O pontinho B também está dentro da figura, ok? Agora, eu vou ligar esses dois pontos por um segmento, ó. Começou no ponto A, parou no ponto B. Esse segmento, ele está dentro da figura? Uma parte está, outra não. Então, essa figura, ela é conhecida como um polígono não convexo, por causa disso. No triângulo, se eu colocar em qualquer lugar aqui, ó, dois pontos, ó, e formar um segmento com ele, sempre vai ficar dentro da figura, ó. Sempre. Aí você em casa pode perguntar, professora, coloca um ponto aí, ó, dentro da figura e outro fora da figura. Mas aí não segue a regra. Por quê? Porque os dois pontinhos têm que estar dentro da figura, tá certo? Para eu considerar uma figura convexa e também não convexa, os dois pontinhos têm que estar dentro da figura. Quem tem que ficar ou passar fora da figura é o segmento, tá certo? Então, ó, os dois pontinhos têm que estar dentro da figura e para ela não ser convexa, é o segmento que tem que passar por fora, tá certo? Então, o triângulo é considerado também uma figura convexa, tá certo? Por causa disso. Vamos lá para a figura. Então, aqui, ó, continuando, aqui mostra, ó, o ângulo interno, que eu mostrei a vocês. Se um triângulo tem 3 lados, tem 3 vértices, ele vai ter 3 triângulos internos e também 3 triângulos externos, ó. É só a gente continuar aqui, ó, com o segmento e a gente vai perceber, ó, uma outra angulação, ó, uma outra abertura. E o ângulo interno mais o ângulo externo vai formar um ângulo raso. E esse ângulo raso vale 180 graus, tá certo? É um complemento. O ângulo interno mais o ângulo externo vão dar um ângulo de 180 graus. Suplemento, perdão. Então, a soma desses ângulos internos, como vimos já em uma aula anterior, a soma desses 3 ângulos tem que dar 180 graus. E a soma dos ângulos externos vão dar o dobro de 180, que é 360 graus. Tá certo? Vamos lá para mais uma classificação aqui. Classificação dos triângulos. Os triângulos, eles são classificados de acordo com os seus lados e de acordo com os seus ângulos, tá certo? De acordo com os seus lados,
Como? Quando os lados são iguais, quando os lados são diferentes, quando tem dois lados iguais e um diferente. Então, é essa a classificação. E a classificação de acordo com os seus ângulos. Quando o ângulo é igual a 90, quando o ângulo é maior que 90 e quando o ângulo é menor que 90. Também já vimos isso em outra aula, tá certo? Mas a gente vai recordar. Então, tudo que eu falei agora é tudo que está escrito aqui. Aí nós vamos ver a figura que fica melhor, tá? Então, olha aqui. Então, quando eu tenho um triângulo com a classificação dos lados e os três lados são iguais, ele é um triângulo equilátero, tá certo? E quando ele tem dois lados iguais e um só é diferente, ele é chamado de isósceles. Quando os três lados são diferentes, ele é chamado de escaleno. Agora eu vou adiantar uma lâmina aqui desse slide e vou explicar para vocês uma particularidade dessa classificação que é bem interessante, tá certo? Então, vamos para o quadro? Então, ó, quando eu tenho um triângulo equilátero que possui os três lados iguais, os três ângulos dele também serão iguais. Então, vamos recordar. A soma desse ângulo com esse ângulo com esse ângulo tem que dar 180, não é isso? E eles têm que ser iguais, porque os lados também são iguais. Então, vamos lá. A mais B mais C é igual a 180 graus. Então, se eles são iguais, eu posso botar uma única letra. Vou colocar um X, tá? X mais X é igual a 180 graus. Professora, por que X? Porque eles são iguais, tá? Então, se aqui for 20, aqui também é 20, aqui também é 20, tá? São iguais. Então, vamos lembrar lá a equação. 1x mais 1x, 2x, mais 1x, 3x. 3x é igual a 180 graus, 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 180 dividido por 3. X é igual a 60 graus. Então, esses três ângulos aqui, ó, são iguais, tá certo? Então, se é equilátero, os três lados são iguais e os três ângulos são iguais. E qual é a medida desse ângulo? 60 graus. Aí eu vou adiantar mais um conteúdo. Quando os ângulos do triângulo são menores que 90 graus, ou pelo menos 1 ou 2, nós classificamos esse triângulo como um triângulo acutângulo, tá certo? Então, quando o triângulo tem um ângulo menor que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo. Então, eu tenho aqui um triângulo equilátero, porque tem os lados iguais e os ângulos iguais, e eu tenho um triângulo acutângulo, porque ele é um ângulo que o valor dele é menor que 90 graus, tá certo? Então, vamos lá, mais um triângulo. Quando eu tenho um triângulo aqui, ó, com dois lados iguais e um diferente, dois ângulos dele serão iguais. Então, dois lados iguais, dois ângulos também iguais, tá certo? Então, vamos dizer aqui, se esse ângulo aqui for 120 graus. Se esse ângulo for 120 graus, esses dois aqui, ó, serão iguais. Então, 120 mais x tem que ser igual a 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 120 mais x são 2x.
é igual a 180 graus. Passando 120 para o outro lado com o sinal negativo, 2x é igual a 180 menos 120, 2x é igual a 60. 2 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 60, dividido por 2, x é igual a 30. Então, cada xzinho desse aqui é 30, cada ângulo desse é 30. Então, se eu tenho um triângulo com dois lados iguais e dois lados iguais, eu vou ter dois ângulos também iguais. Aí, vamos para outra classificação aqui. Se eu tenho um ângulo maior que 90 graus, eu vou ter um triângulo obtusângulo, tá certo? Então, quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus, eu tenho um triângulo obtusângulo, tá certo? Último triângulo. Então, nós temos aqui um triângulo, ó, bem retinho aqui, ó, formando um quadradinho, tá certo? Esse é conhecido como triângulo retângulo, que ele é bem retinho, ó, tá certo? Então, eu tenho a altura dele bem retinha e tenho uma base dele bem retinha, tá certo? Formando duas retas ou dois segmentos aqui perpendiculares, tá certo? Então, só que esse triângulo aqui, ele possui três lados diferentes. Três lados diferentes, três ângulos diferentes, tá certo? E esse ângulo aqui reto é o ângulo de 90 graus. Se é 90 graus, é um triângulo retângulo. Aí ele é classificado como um triângulo isósceles, é um triângulo escaleno, porque possui os três lados diferentes, e também é um triângulo retângulo, porque possui um ângulo igual a 90 graus, tá certo? Então, triângulo equilátero e triângulo acutângulo, triângulo isósceles e triângulo obtusângulo, triângulo escaleno e retângulo. Classificação dos seus lados e classificação dos seus ângulos. Tá certo, gente? Então, com isso, ficamos por aqui e continue, não desanime. Deus é contigo, não há o que temer. Ore e confie, acalme seu coração e deixe Deus trabalhar por você. Então, meninos, até a próxima aula aí. Beijinho!